Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a nossa matéria aqui, tá? Vamos continuar nosso conteúdo. E eu quero falar para vocês, matéria nova aí, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o atmosférico e os efeitos nocivos da poluição, tá? Quando nós falamos em ar atmosférico, nós estamos falando da atmosfera, certo? O que é a atmosfera? A atmosfera, que nós já vimos, é uma camada de gases que nós temos, que envolve os planetas, né? Dentre o planeta Terra, que nós vamos estar falando sobre a atmosfera terrestre. Então, a atmosfera, ela protege os seres contra os raios solares nocivos à saúde. Tá ruim, só acertando aqui. Protege, né, os seres vivos contra os raios solares nocivos. Nocivos são aqueles que prejudicam a nossa saúde de uma forma ou de outra. Bem, então essa camada de gases que envolve o planeta Terra, ela é importante, né? Nós sabemos que ela é importante para nós. Agora, o excesso dela, dessa quantidade de gases causa nos seres vivos, causa no planeta a poluição e acaba afetando os seres vivos, certo? Então aí, ó, a atmosfera, ela é composta por diversos elementos químicos que nós já vimos, nós já falamos sobre eles. Aqui, ó. Então, nós temos aqui o principal, com maior quantidade, é o nitrogênio, seguido de oxigênio, que é o que nós utilizamos bastante, sem ele não tem vida para os seres vivos. E, além dele, ele também é composto por gás carbônico e alguns gases que nós chamamos de gases nobres, que eu vou mostrar para vocês lá na tabela periódica, na sequência, quais são esses gases, o hélio, o criptônio, o argônio. Depois eu vou falar cada um deles lá para vocês, tá? Vou dar sequência. Bom, a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera. Gente, quais são as camadas da atmosfera e para que elas servem, né? Próximo ao solo, as partículas que compõem o atmosférico também possuem gases, né? Como eu disse, e vapor de água juntos dele, juntamente com micro-organismos e outros tipos. Nós devemos entender isso aqui sobre a força da gravidade. Nós já vimos isso aqui no ano anterior, lá no 6º ano. E é o seguinte: à medida que vai se distanciando da superfície terrestre, a massa de ar vai subindo, mais rarefeito esse ar vai se tornando. Certo? Então, quanto mais próximo à superfície, tem até um esqueminha mostrando, quanto mais próximo à superfície da Terra, maior quantidade de gases são compostos. Nós estudamos lá no 6º ano sobre as propriedades do ar. Aí nós falamos, eu sei que vocês lembram, mas qualquer coisa a gente pode tirar as dúvidas depois, sobre a pressão atmosférica, sobre a massa, sobre o peso, sobre o volume que o ar tem, que o ar exerce, e a pressão atmosférica, tá? Não vou falar detalhadamente porque é um pouquinho grande e a gente precisa, né, dar continuidade. Mas qualquer dúvida, a gente pode estar tirando essas dúvidas depois, certo? Então, a atmosfera, ela se divide em 5 camadas, que nós vamos falar de cada uma delas aqui. Primeira camada, mais próxima à Terra que nós temos, é a camada que nós chamamos de troposfera. Segunda, estratosfera. A do meio, a mesosfera. E nós temos a termosfera e a exosfera, que fica por último,
tá? Aqui tem um desenho mostrando, né, aproximadamente a quantidade de quilômetros que elas atingem, né, a partir da superfície terrestre. Mas isso é uma quantidade aproximada, tá? Bom, a primeira camada que nós vamos falar, gente, é sobre a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima do solo. Ela atinge por volta aí de 12 quilômetros de 12 quilômetros de altitude, né? E é na troposfera que acontecem os fenômenos climáticos, as mudanças de climas que nós temos, por exemplo, nuvens, vento, essas mudanças aí que a gente percebe que tem. Bom, e também na troposfera que nós encontramos a maior quantidade de gases, tá? Então, é nessa camada que nós encontramos a maior quantidade de gases. Segunda camada que nós temos é a estratosfera. Gente, a estratosfera, ela fica acima, né, da troposfera, que é uma sequência que vai sendo, tá? Né? Nós vamos tendo uma sequência a partir da superfície da Terra. Então, ela fica acima da troposfera, com a altura média de 12 a 50 quilômetros. Tá? Ela fica em média, né, de 12 a 50 quilômetros. O que tem de importante na estratosfera, que eu quero falar para vocês, não posso deixar de ressaltar, é o que? A camada de ozônio. Para que serve essa camada de ozônio? Gente, a camada de ozônio é a camada que protege a Terra contra os raios ultravioletas, né? Aqui, ó, os raios que eles chegam com muita intensidade no solo. Então, se não tivesse essa camada de ozônio, mais pessoas né, seriam afetadas com esses raios que prejudicam a nossa saúde, pode causar câncer. Nós já até falamos um pouco sobre esses raios UVA, né? Então, essa camada ela é muito importante, lembrando que hoje em dia, com tanta poluição, há buracos nessa camada de ozônio, né, que pode estar prejudicando o ambiente em geral, mas isso já está sendo diminuído, já houve uma redução aí. Eu vou explicar lá, logo após, quando a gente vai falando sobre efeito estufa e aquecimento global, vou explicar para vocês sobre isso aí, tá? Continuando aqui, ó. Eu quero falar agora sobre a mesosfera. A mesosfera é a camadinha do meio, a camada que fica no meio. Ela está, né, acima da estratosfera e é uma camada, gente, muito fria, tá? Ela é uma camada muito fria porque ela nem está recebendo luz do que vem do sol e nem luz que vem dos raios que refletem na Terra e voltam, né, para cima. Então ela não consegue obter esse sol, esse calor. Então ela atinge a sua temperatura de 0 a menos 90 graus ou 100 graus aproximadamente, tá? Então ela é uma camada que ela vai de 50 a 80 quilômetros de altitude, né? Então ela já tá aí no meio aí. Bom, acima dela nós temos a termosfera. A termosfera, a gente encontra-se acima da mesosfera, que vai, né, dos 80 quilômetros a 500 quilômetros. Gente, é uma das maiores. Aqui, ó, aqui tá de 50 a 1000 quilômetros. Por quê? Porque isso é aproximadamente, tá? Então, em alguns livros vocês podem ver a 800 quilômetros, então pode variar, tá? Pode ocorrer essa variação aí, então não vamos apegar isso não, porque alguns livros, porque isso eles fazem aproximadamente, porque eles não têm, né, uma metragem certinha, ou então ela pode aumentar, diminuir, então isso vai depender de quando foi feito essa pesquisa, tá? Ô, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, que eu esqueci de falar, porque aqui no livro de vocês não tem não, mas pode ser que vai pedir entre a camada
da mesosfera e a camada termosfera, no meio aqui, ó, existe uma camada que é chamada de ionosfera. Ionosfera, gente, é uma camada composta de íons, muito íons, são elétrons, né? E é nessa região que, isso aqui não é uma camada não, eu disse que é uma camada, não lembro, mas se eu disse, não é uma camada, isso é uma região, tá? A ionosfera é uma região, a região onde eles colocam os satélites para as ondas de rádio, então é nesse lugar aqui que contém esse satélite aí para as ondas de rádio. Bom, aí eu estava falando, né, eu falei sobre a termosfera, tá? Eu só voltei aqui porque eu realmente tinha esquecido de falar, tá? Sobre a termosfera. Na termosfera, gente, é onde ocorre um dos fenômenos mais legal que nós temos, que é o que nós chamamos de aurora boreal, tá? O que é a aurora boreal? É aquelas mudanças de cores que ocorrem, que a gente consegue ver, né? Aqui no Brasil mesmo não existe um lugar assim, um ponto que você consegue identificar essas auroras boreal, não. Só que a gente consegue ver, né? A gente vê imagens delas, é uma mudança de cor que ocorre muito bonita. Isso ocorre por quê, gente? Porque há uma colisão de partículas de elétrons que chocam com os raios do Sol e aí formam essa mudança de cor, que por sinal é muito, muito bonita, tá? Então, ela ocorre na termosfera, tá? Gente, por último, e não menos importante, nós temos a última camada aqui, que é a exosfera. A exosfera, ela fica acima da termosfera, e a última camada, ela contém uma pequena quantidade de gás. Ela contém muito pouco gases, né? E é nessa camada que nós encontramos os satélites artificiais. É nessa camada que a gente consegue encontrar os satélites artificiais que são jogados para lá, né? Os telescópios espaciais que nós chamamos também. Então, logo mais, né? Vou dar continuidade aqui, falar sobre os gases que compõem a atmosfera, mas no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.